ao longo dessa semana, a gente está conversando com vocês sobre como se tornar um investidor aí no exponencial mercado imobiliário, né? E, além disso, a gente está apresentando aí uma oportunidade jamais lançada antes pelas incorporadoras GR e Zacon, né? Então, para vocês continuarem nos acompanhando, hoje a gente vai ter essa live, amanhã a gente vai encerrar aí com uma super masterclass do Aluri, né, mostrando tudo que foi falado ao longo desses dias, né, fazendo um fechamento disso tudo e mostrando mais detalhes de como vocês participarem desse seleto grupo aí de investidores que vão participar desse projeto. Então, eu sou a Cris Krum, né, e hoje eu vou estar acompanhando mais uma vez o bate-papo aí entre alguns dos partners da GR, o Fabrício, o Fernando e o Jean. E o tema da nossa live de hoje é investimento em renda fixa e variável versus mercado imobiliário. Então, eu já vou, né, pedir aí que vocês, né, os nossos experts aí comecem falando do tema, e aí a gente vai depois compartilhando nossa apresentação, a gente vai mostrar planilhas para ficar tudo muito palpável para quem está nos assistindo, né, tudo que a gente vem falando aí ao longo desses dias. Maravilha, obrigado, Cris. Bom, para quem não conhece, Fabrício, né, nosso fera aí, mais novo partner aí da GR, né? Então, nosso especialista em mercado financeiro, 23 anos de Santander, né? Destaque nacional do Santander, né? Recebeu o prêmio até na Espanha, lá. Troféu ao estilo Fórmula 1, né? A chaminha, aquela que o Hamilton tem alguns, né? Tu tem um, né? Pelo menos. Então, uma forte aquisição aí para a GR, né? Um parceiro aí que veste a camiseta junto aí no Skin the Game, né? Que é nesse novo formato aí de promover crescimento para os executivos que estão dentro da GR, que participam, que estão compartilhando esse sonho grande aí de transformar a nossa região, né? De fazer uma cidade mais bonita, né? E, enfim, Fernando aí que já, né, consolidou esse caminho aí e catapultou, né, a GR. E é o que está acontecendo com essa turma aí que está orbitando, que está entrando, né? Então, em breve a gente vai falar sobre essas novidades também, né? A gente sempre vai estar de peito aberto para fazer parcerias aí com os jovens talentos aí de Santa Maria que queiram conectar e criar um ecossistema inovador no mercado imobiliário, né? Então seja bem-vindo aí, vamos embora. Estamos curiosos aí de ver onde será melhor de investir, Fabrício. Opa, boa pergunta. E aí, pessoal, boa noite. Boa noite. É um prazer estar conversando aqui, falando um pouquinho sobre investimentos, né? E trazendo aí, abordando essa oportunidade que a GR está lançando no mercado. É muito legal. Só para antecipar um pouquinho, né, como que a gente vai trabalhar hoje, acho que a gente vai falar um pouquinho do contexto atual e das perspectivas, né, da economia. Depois a gente fala um pouquinho sobre a movimentação que esse novo cenário aí tá promovendo junto aos investidores, né, o que está acontecendo aí, que movimentos que estão acontecendo nesse cenário. Aí a gente pode tirar alguma dúvida, falar um pouco sobre renda fixa, renda variável, fundos de investimento, né? Explorar um pouquinho esse mundo aí, essa realidade, os riscos desses investimentos, né? Os riscos dos investimentos no mercado financeiro, falar um pouquinho dos investimentos que o mercado financeiro oferece, atrelados aí ao setor imobiliário e principalmente abordar aí a questão do Aluri, né? O Aluri como uma oportunidade de investimento, uma opção de investimento, como que ele se encaixa aí nesse momento, né? Nesse contexto todo que a gente vai falar. Cris, então, para a gente começar, se tu puder compartilhar aquela telinha conosco, claro. Vamos trazer aí algumas projeções que a gente coletou no boletim Focus do Banco Central agora dessa semana, né? Foi publicado na segunda-feira. Então, pessoal, a gente vem vivendo aí um momento ímpar, né, sui generis aí na nossa economia, em função de tudo que aconteceu na pandemia, né? E não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Então, o que a gente pode esperar aí para os próximos exercícios, né? Então, a gente tem aí
projeção de crescimento da economia, né, que é o PIB, crescendo aí na casa de 5,30% esse ano, um excelente crescimento, né? O PIB em 2020, ano passado, ele teve uma retração de 4,1%, né? Então, a economia encolheu 4,1%. E esse ano, então, essa retomada em V, como a gente costuma dizer, né? Sai de uma queda muito grande e vai para 5,30%. E mantém aí na casa de acima de 2% o crescimento da economia a partir no ano que vem, em 2022. Esse crescimento todo, esse movimento todo e outras questões estruturais também, né, em função da crise que afetou o mundo, gera uma pressão muito forte no consumo interno, na escassez de algumas mercadorias, né? Então, tem algumas reações aí na economia, por exemplo, o mercado internacional comprando muito mais a nossa carne, né? Só para dar um exemplo, então aumenta o preço aqui internamente, a própria variação cambial, o dólar e tudo mais, então isso gera uma pressão inflacionária, né? O IPCA é o índice oficial da inflação aqui no Brasil, e ele vem sofrendo aí ajustes constantes, né? Para cima, né? Esses ajustes para cima. Então tem uma projeção, uma expectativa de a economia aí encerrar o ano com uma inflação em torno de 6,79%, né? E para o ano que vem, 3,81%, que ainda é acima da meta da inflação, né? Então, ele fica aí com uma pressão inflacionária forte. Por conta disso, um dos motivos que está fazendo com que a taxa da economia seja elevada, né? Então, o retorno da taxa básica de juros também é um instrumento de política monetária que o governo utiliza, né? Que o Comitê de Política Monetária utiliza para tentar conter esse aumento forte aí da inflação. Então, existe uma projeção, né, de que a Selic ela feche o ano de 2021 a 7% e se mantenha nesse patamar em 2022. Lembrando que hoje, né, terminou aí a reunião do Copom, mais uma reunião do Copom. O Copom se reúne a cada 40 dias, né, intervalos de 40 dias, e hoje, conforme já previam alguns analistas, o Copom ele elevou em 1% a taxa de juros. Então, a Selic ela passou de 4,25% para 5,25%. Então, está seguindo essa tendência, né, que a gente vem apresentando aqui. Alguns analistas já apostam aí que a Selic vai estar um pouco acima de 7, né, talvez 7,25, 7,5 para 2022, esse ano em torno de 7,25, né? Então, está se confirmando essa tendência aí de elevação de taxa de juros, tá? E o câmbio, projeção de fechamento em torno de 5,10, né? A cotação do dólar aí no final do ano, e em torno de 5,20 no final do ano que vem. Sobre a Selic ali, Fabrício, desculpa te interromper ali, às vezes claro, a gente gosta de pensar na Selic, nos juros, como o preço do dinheiro, né? É a maneira que a gente pensa né, em colocar. Então, quando o juros está baixo, ele tem uma dinâmica diferente, né? O dinheiro, né? O comportamento do dinheiro dependendo da taxa de juros, né? Que é justamente o comportamento do ser humano, né? Então, quando o juros está baixo, o dinheiro tende a ir para a produção, né? Que nem a gente estava comentando antes de abrir aqui exatamente. A live, quando a taxa de juros está muito alta, o pessoal acaba se acomodando e deixando o dinheiro na renda fixa, né? Mas quando a gente baixa a taxa tu bota no juros, o banco vai pagar bem pelo teu dinheiro. E quando o banco paga pouco pelo teu dinheiro, tu perde só um pouquinho. Quem é que pode me pagar melhor por isso? E normalmente quem pode pagar melhor são oportunidades, né, de empreendedorismo, enfim, e principalmente o tijolo, né, que é o grande filão de mercado, né? Taxa de juros baixa, o dinheiro tem que ir para o setor produtivo para render, né? Cris, se quiser voltar à tela, aí a gente vai fazer um bate-papo aqui agora, né, pessoal? Falar um pouquinho para vocês. Então, nesse contexto, né, até isso que o Jean comentou, o que está acontecendo com os investidores? Quais são os movimentos que estão acontecendo diante desse contexto, desse cenário, né, que a gente acabou de ver agora? Bom, a queda na taxa de juros, ela fez com que
houvesse uma migração dos investidores da renda fixa para a renda variável. Então, as pessoas tiveram que arriscar um pouco mais, né, para poder aumentar os seus rendimentos. E quando a gente fala em queda de taxa de juros, a gente fala em juros reais negativos, né, Jean? O Jean que comentou isso na primeira live, né, lembra? Falou de juros negativos. Gostei Você falou na primeira reunião que a gente teve lá, falou de ganhos negativos, né? E o cara vai ganhar negativo, né? Quando a gente fala em juros reais, né? A gente fala em juros reais, é quando a gente desconta a inflação. Então, a gente tem o ganho financeiro, do mercado financeiro, mas a gente precisa descontar a inflação para obter o ganho real, né? Qual é o juro real. Então, só para vocês terem uma ideia, pessoal, se a gente for analisar os últimos 12 meses, a variação do CDI ela foi de 2,17%. Tá? Só que a inflação, nesse mesmo período, ela foi de 8,62%. Então, isso está dando um ganho real já negativo de 6,45%. Né? Esse ano, o CDI ele variou de janeiro até junho, ele foi de 0,99%, a variação do CDI. Então, se eu estava com o meu dinheiro aplicado no banco a 100% do CDI, eu ganhei bruto 0,99 esse ano, né, até junho. A inflação foi 3,76%. Então, esse ano eu estou tendo um juro real negativo de 2,77%. Eu tive até o final de junho. Esses dias... Ou seja, o que tu comprava no início, lá antes, não é a mesma coisa que tu consegue comprar com esse mesmo dinheiro e com o rendimento dele. É mais ou menos isso. O rendimento do meu dinheiro, o que o dinheiro rendeu na aplicação em renda fixa, ele não conseguiu repor a inflação. Ou seja, a perda do poder aquisitivo que eu tive, o juro, ele não conseguiu repor a perda do poder aquisitivo. Aí tu faz um cruzamento, então, né? O dinheiro estaria deteriorando, né? Fazendo um cruzamento com o que tu está falando, Fabrício, e associando com o mercado imobiliário, a gente faz um comparativo, né? Que nós tivemos aí, agora, período pandemia, uma suba do custo dos insumos, né? E aí, aço, concreto, todos os insumos inerentes à construção civil. Porém, ao mesmo tempo com que nós tivemos essa suba, nós tivemos uma migração bastante grande desses investidores conservadores, né, em razão desse rendimento negativo, essa rentabilidade negativa, migrando para o mercado imobiliário. E mesmo com a suba de INCC, suba de outros indexadores, né, o próprio CUB, tu ainda assim, no final de um período, tem um reflexo muito mais positivo e muito mais rentável do que ficar aguardando e esperando com esse dinheiro numa rentabilidade, aí, uma aplicação conservadora, como vinha sendo, né? Perfeito. Falando nesse movimento aí do conservadorismo que tu comentaste, né, Fernando? Então, exatamente esse movimento que acontece. Eu vou falar um pouco aqui do mercado financeiro para exemplificar isso, mas o que tu trouxe do setor imobiliário é exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque os investidores eles passaram a ter que buscar alternativas um pouco mais arriscadas para ter rendimento, né? Então, imagina o que aconteceu com a Bolsa de Valores nesses últimos 4 anos, para você ter uma ideia. 4 anos que a gente vem com juros muito baixos, né? Então, a Bolsa de Valores, nesses últimos 4 anos, multiplicou o número de investidores por 6. Então, aumentou 6 vezes o número de pessoas que investem na Bolsa de Valores aqui no Brasil. E para vocês terem uma ideia, hoje já são aproximadamente 4 milhões de pessoas que investem na Bolsa, né? E a gente pode dizer que esse impulso, ele foi um impulso conjuntural, ou seja, é a queda da taxa de juros associada ao crescimento daquelas plataformas de investimento em bolsa. Então, surgiram muitas plataformas, né? Os bancos, as corretoras, as fintechs, as casas de análise. Então, antigamente era mais complexo investir nesse mercado de bolsa de valores, né? Mercado de risco. E hoje em dia, tu faz isso no celular. Né? Se tornou muito mais fácil fazer isso. Então, esse movimento, o cliente, de uma hora para outra, ele se viu bombardeado de todos os lados, de informação, conhecimento, um acesso mais facilitado, novos mercados, novos produtos, variedade de produtos, diversidade, né? Isso aí desburocratizou muito esse tipo de investimento e o custo baixou muito, né? Hoje, várias plataformas oferecem
custo zero para corretagem. E antigamente não era assim. Então, isso tudo está contribuindo para que aconteça essa migração de investidores, né, que busquem outras formas de investimento, e aqui eu estou trazendo só o exemplo da Bolsa de Valores, e que façam esse movimento saindo da renda fixa, indo para a Bolsa de Valores. Né? E é uma realidade, Bolsa de Valores... é uma realidade já bem ampla, né, em países mais desenvolvidos, né, Fabrício? Que eles vivem uma taxa de juros baixa, né, há muito tempo. Então, esse pessoal já faz esse tipo de coisa, né? Já foi para o imobiliário e não saciando, não só no imobiliário, eles investem também em startups, né? Então, todo aquele conceito do investidor anjo, né? Do angel investor, no caso. Exatamente. É em função desse dinheiro pegando fogo no banco, né? Porque se ele está ali, se ele está parado, ele tá perdendo para a inflação, né? Exato. Então, quando tu tem uma taxa de juros muito baixa, não faz sentido tu deixar o teu dinheiro lá. Claro, parte do teu dinheiro, né? A gente vai falar um pouco sobre isso mais adiante ali, sobre as estratégias de diversificação e tudo mais. Bom, pessoal, mas assim, tem outra questão da Bolsa também, e aí tem a ver com esse movimento da economia, das empresas, é que as empresas também perceberam que elas podem captar recurso não só no banco. Então, antigamente, quando a empresa precisava de dinheiro, ela ia lá no banco e captava recurso, né? E o legal desse movimento todo é que ele começou a aproximar o mercado, os investidores, das empresas. As empresas estão indo captar muito recurso direto aos investidores. E é o que a gente chama da abertura de capital. Então, para vocês terem uma ideia, desde de 2020 para cá, mais de 60 empresas já abriram o capital, fizeram o que a gente chama de IPO, né? A oferta primária das suas ações na Bolsa de Valores. Então, isso é um reflexo muito legal e muito importante de que o dinheiro está migrando para a produção, né? Porque aí vocês estão vendo a empresa captar recursos diretamente com o investidor. Então, o dinheiro sai do bolso do investidor e vai direto para a empresa, né? Então, esse é o cenário que nós estamos enxergando hoje. Então, diante disso, né, se cria aí uma visão, né, que agora tudo é renda variável, né? Se cria aí uma áurea toda, né, sobre esse mercado. E a Bolsa de Valores, a B3, né, que é a nossa Bolsa de Valores aqui, isso é uma informação muito legal, é muito interessante. Ela fez uma pesquisa e divulgou essa pesquisa no final do ano passado. Uma pesquisa que ela fez com os mais de 2 milhões de investidores que começaram a investir na Bolsa entre 2019 e 2020. Então, entre 2019 e 2020, entraram mais de 2 milhões de pessoas na Bolsa de Valores. E a Bolsa foi tentar entender o perfil dessas pessoas. E olha que interessante, pessoal, esses dados aqui, né? Esses 2 milhões de investidores, eles têm um perfil basicamente jovem. A idade média desses investidores é de 32 anos. Então olha o movimento que está acontecendo na economia, né? 56%, um pouquinho mais da metade dessas pessoas, elas têm renda mensal de até R$5.000. Então, a Bolsa, o mercado de valores imobiliários deixa de ser algo só para grandes investidores, para investidores institucionais, né? Então, pessoas com renda de até R$5.000. 74% desse público são homens e 26% mulheres. Apesar de haver ainda uma discrepância grande entre homens e mulheres, né? Um destaque aqui para as mulheres, porque em 2018 eram 179 mil mulheres investidoras na Bolsa. E em 2020 já passou para 809 mil. Então, apesar do percentual ainda ser pequeno, mas deu um salto muito grande, né? Agora, uma informação que eu acho muito importante dessa pesquisa, pessoal, a gente já está imaginando que são valores muito grandes que estão entrando na Bolsa, né? Você sabe qual é o valor do primeiro investimento dessas pessoas? Então, dentro desse público dos 2 milhões de novos investidores na Bolsa, o valor do primeiro investimento ficou em média de R$600, R$660. Então, vocês imaginem, se multiplicar R$660 por 2 milhões, nós chegamos lá em torno de
torno de 1.300 que foi aplicado. Então, é um volume muito grande de pessoas, mas o volume financeiro ainda não é tão grande assim. As pessoas estão experimentando esse mercado. No mercado de fundos imobiliários, né, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante ali, só em 12 meses entraram 49 bilhões na economia. Né? Então, vejo que as pessoas estão começando a experimentar. E se pegar o público mais jovem, o público de 16 a 25 anos, o valor médio do primeiro investimento ficou em R$225. Então, é um ticket ainda muito baixo. Né? Isso é para desmistificar um pouco essa questão da renda variável e tal. Está crescendo muito, mas o perfil ainda ele tende a avançar. Né? E, para finalizar a pesquisa, a questão da informação. Né? Então, as pessoas, primeiro, demonstraram que estão mais suscetíveis ao risco, né? Então, suscetíveis à volatilidade. 64% disseram que manteriam a aplicação mesmo se o valor da ação caísse. Né? Isso é um bom sinal. Mas também com esse valor de primeiro investimento baixo, ele permite isso, né? Ele proporciona isso. Mas mais de 70% dessas pessoas, elas buscam informação na internet. Isso é uma informação importante. Então, olha o perfil do novo investidor, né? Eles buscam informação na internet. A gente está no caminho certo, né? Acho que a gente está no ambiente certo aqui, divulgando a Lure, divulgando conteúdo. E esse mesmo percentual, ele diz que eles tomam decisões por conta própria. Então, eles analisam informação de várias fontes e tomam as decisões por conta própria. Então, pessoal, falando... Não, agora tu falando do jovem investidor, né? Agora me lembrei de um case de sucesso, né? Que começou aos 10 anos de idade, né? O nome dele é o Warren Buffett, né? Começou com 10 anos de idade né, pequenininho e com disciplina, né? Então, tu vem ali naquele investimento com disciplina, né? Não querendo grandes saltos, né? Então, ele sempre defende de tu ter, né, ter perenidade e disciplina, né? Então, essa que é a grande escola dele. Então, ele virou o bilionário que virou também depois de uma certa idade, né? Então, eu estava vendo ali que do valor dele, que é 19,7 bilhões, alguma coisa assim, diz que até os 60 anos, foi depois dos 60 anos que ele ganhou 19 ponto alguma coisa, entendeu? Mas antes disso, né, não era tanto. Então, ele fala sobre a disciplina e tempo, né, como investidor, né? Sempre buscando acelerar, né? As pessoas hoje em dia estão sempre buscando acelerar, mas tem que ter esse cuidado. É o que eu ia comentar. Acho que aí vem um ponto interessante também, né? Que linka também com o nosso mercado, no comparativo, com muitas vezes boa parte de investimentos em ações ou bolsa, é a questão da baixa volatilidade, né, Fabrício? Eu acho que é um ponto determinante, né? E aí linka com o que tu está falando, Gê, um crescimento seguro, sustentável e que ele vai se construindo literalmente tijolo a tijolo ao longo do tempo. Né? Então, acho que é isso que combina muito com o perfil do nosso investidor local, né? Que enxerga no potencial do mercado imobiliário a migração desse valor aplicado numa aplicação conservadora, hoje não rentável, para um canal seguro, né? Principalmente associando a boas empresas, a um bom produto, logicamente, e de crescimento sustentável. Né? É isso aí. E no mercado não tão volátil como capitais, né? Então, tu vê que Santa Maria, isso aí a gente sempre experienciou quando ia em feiras em São Paulo, né? Quando o mercado estava bombando, estava todo mundo soltando foguete lá e a gente de boa, tranquilo, né? Sempre as vendas um pouco melhor, mas assim como, né, épocas de crise, em São Paulo lá os caras em depressão e a gente lá circulando tranquilo também, cara, não, as vendas estão indo, tá tudo certo, né? Então essa vantagem de estar num mercado como Santa Maria, sob o ponto de vista de volatilidade, né? Então tu não vê o preço muito para cima nem muito para baixo, tu vê aquela coisa mais constante, né? Com uma oferta equilibrada, né? Pela demanda. Que possibilita um planejamento de uma carteira, de uma composição de uma carteira de investimento, de um planejamento de médio e longo prazo com mais segurança, né? Sem estar exposto justamente a essa volatilidade. Aí tu falou uma palavra muito legal, a composição de uma carteira de investimento, né? Porque a gente nunca deve apostar num produto só, num investimento só, né? Então eu acho que criar aí um portfólio de investimento onde tu tem a renda fixa, tu tem a renda variável dentro
teu apetite ao risco, né? Que tu tenha o investimento imobiliário, eu acho que aí tu consegue mitigar os riscos e tu consegue até potencializar o teu rendimento, né? Experimentar aí essas opções. Bom, a gente fala muito e na construção civil também a importância de respeitar os ciclos, né? Então, ele é um ciclo um pouco mais longo, né, de saída, mas ele entrega todas essas vantagens, né, de segurança e baixa volatilidade, né? É isso aí. E então, a gente está falando muito aqui de renda fixa, renda variável, fundo de investimento, né? Eu acho que a título mais de contribuir aí com o pessoal que está assistindo a gente, né? Não querendo que isso aqui vire uma aula também, né? Mas a escolinha aí da GR. Mas assim, pessoal, basicamente, né? Às vezes as pessoas se perguntam, mas qual a diferença do renda fixa e da renda variável, né? O que caracteriza um e outro? Basicamente, renda fixa é aquele tipo de investimento que eu sei o quanto eu vou ganhar na hora que eu aplicar. Tá? Basicamente isso. Por isso, renda fixa. No momento que eu aplico, eu sei quanto eu vou ganhar. Por exemplo, eu vou aplicar o meu dinheiro no CDB. Eu vou lá, negocio com o banco quanto que vai render o meu dinheiro. Então, eu sei que eu vou receber aquele dinheiro. Renda fixa, né? Renda variável, eu não sei quanto vai render. Então, por exemplo, ações é renda variável. Por quê? Porque eu compro uma ação, eu não sei quanto vai render. Vai depender de N fatores do mercado, né? Quando a gente fala em renda fixa, a gente tem a renda fixa pré-fixada e a renda fixa pós-fixada. Por exemplo, eu posso contratar um CDB que vai vencer daqui a 90 dias e eu vou ganhar X%. Então, já diz lá, vou ganhar 0,30 ao mês. Então, já está negociado que a taxa de juros que eu vou receber e eu sei exatamente o quanto eu vou ter na conta no final daquela aplicação. Então, uma aplicação de renda fixa pré-fixada. Uma renda fixa pós-fixada. Eu negocio, por exemplo, um percentual do CDI. Então, eu contrato uma operação que vai ter um percentual de 95% do CDI. Então, eu não sei exatamente o valor que eu vou ter no final, mas eu sei que daquilo que rendeu o CDI, eu vou receber 95%. Tá? Então, só para deixar claro aí, renda fixa pré e pós. E a gente tem os fundos de investimento, né? Que podem ser fundos de renda fixa ou fundos de renda variável. Por quê? Porque o fundo de investimento ela é uma aplicação numa espécie de condomínio, né? Ele tem as suas regras, ele tem as suas diretrizes, ele capta o recurso, cada cotista do fundo, né? É como se fosse um condômino, ele coloca o seu dinheiro lá, aí o fundo junta o dinheiro de todos os cotistas e vai para o mercado. É uma forma de democratizar o investimento, né? Então, um fundo de renda fixa é o fundo que ele vai pegar aquele dinheiro e investir em papéis de renda fixa, títulos do Tesouro, debêntures, CDB, de bancos e tudo mais. Os títulos de renda variável são os títulos que vão pegar o dinheiro dos cotistas e vão aplicar em papéis de renda variável, ações, opções e DDRs e tudo mais, DBRs e assim por diante, papéis de renda variável. Tá? E aí, pessoal, dependendo do tipo de investimento que a gente faz no mercado financeiro, esses investimentos apresentam alguns riscos para os investidores, né? E aí eu gostaria de falar aqui que a relação risco-retorno, né? Então, normalmente a gente sabe que quanto maior o risco, maior a probabilidade de ganho. Então, aqueles investimentos mais conservadores, a probabilidade de rentabilidade é menor, porque eles não arriscam tanto. Então, elas se limitam às rentabilidades que a economia está pagando, ou seja, a taxa básica de juros, né? Então, as opções de investimento mais conservadoras, elas vão ter um retorno mais conservador também. Então, pessoal, a relação risco-retorno é muito importante para o investidor na hora de decidir qual investimento que ele vai fazer. Mas o mais importante disso, e aí respondendo àquela pergunta que o Jean fez ali no início, né, qual que é o melhor investimento, né? Falou, tá, isso é uma pergunta que durante 23 anos eu ouvi muito ela, né? Tá, mas e aí, fala um monte de coisa, daí a pessoa diz, tá, mas então, qual que é o melhor investimento, né?
o melhor investimento não é o Onde é que tu botaria teu dinheiro? Aí tu enrola o cara e daí depois ele diz, tá, mas então tá, entendi. Mas e se o dinheiro fosse teu, onde é que tu aplicaria, né? Não tem como responder isso. Pessoal, o melhor investimento é aquele que mais se adapta ao perfil do investidor. Cada investidor tem um perfil de investimento. Então, não existe um melhor investimento. Existe um investimento que melhor se adapta ao teu perfil de investir, né? E quando a gente fala em perfil de investidor, a gente precisa considerar alguns fatores que são fundamentais. Então, antes de eu investir, eu preciso primeiro saber valor, né? Claro, quanto que eu estou dispondo para investir, porque alguns investimentos requerem um valor mais expressivo, outros nem tanto, né? Mas assim, eu preciso saber qual é o objetivo para esse investimento. O que eu quero? Isso aqui é um dinheiro para uma renda futura? É um dinheiro que eu quero para comprar um carro? É um dinheiro que eu quero juntar para comprar um imóvel, para comprar uma casa? É o dinheiro que eu quero juntar para pagar a faculdade do meu filho, né? Para fazer uma viagem? Qual é o objetivo, o propósito desse recurso, né? E aí a gente vai falar na questão de prazo. Então eu preciso saber o valor que eu tenho para investir, o prazo que eu posso deixar esse valor aplicado. Isso é muito importante, o prazo do investimento. Por quê? Por exemplo, investimento de mais risco, investimentos de renda variável, eu não posso tratar esses investimentos a curto prazo. Por quê? Porque o risco de uma perda é muito grande. Então, eu tenho que ter um horizonte de tempo um pouco maior para que, se acontecer alguma variação, alguma volatilidade desse investimento ao longo do período, eu tenha tempo para recuperar. Se a gente analisar o que aconteceu com a Bolsa de Valores, aquelas quedas absurdas ao longo da história, né? Na pandemia, aí a gente vê que a Bolsa cai, aí muitas pessoas se assustam com a queda, vão lá e resgatam, vendem as ações. Eles acabaram de realizar o prejuízo. E muitas pessoas que respiraram fundo, tiveram tempo, deixaram o dinheiro investido, esse dinheiro recuperou e hoje talvez esteja lá acima daquilo que eles renderam. Então, investimento de renda variável precisa ter um horizonte de tempo maior. Isso é o que vai definir o perfil do investidor. O valor que ele tem para aplicar, o prazo que ele tem para deixar esse dinheiro aplicado e outro fator que é muito importante, qual é a minha aversão a risco, né? Então, eu aceito um risco de deixar o meu dinheiro aplicado e, de repente, eu olhar e eu ter menos do que eu apliquei, ou eu tenho aversão a risco. Não, eu não quero ter esse estresse, essa dor de cabeça, eu não quero correr o risco de ver o meu patrimônio oscilar, né? Então, isso é fundamental para definir o perfil do investidor. Uma vez definido isso, aí sim o investidor vai analisar o que ele vai aplicar, em que modalidade que ele vai investir. Fala, Jean. É o perfil conservador, moderado e agressivo, né? Assim que vocês classificam no banco, né? Existem vários nomes para isso, mas basicamente a gente pode considerar esses três perfis, né? O conservador, o moderado, que é aquele que aceita algum risco, e o agressivo, que é aquele que já ou arrojado, né? Que ele já tem uma predisposição maior ao risco e tal. Mas assim, em todos os casos, tá, pessoal? Em todos os casos a gente fala como mitigar riscos, né? A diversificação. Então, mesmo o investidor arrojado, ele não vai aplicar, não vai investir 100% do recurso dele em renda variável. Nenhum investidor, por mais arrojado que seja, ele faz isso. Ele tem alguma coisa menos agressiva na carteira. E um parênteses, em termos de mercado imobiliário, às vezes também, se tu entrou para dentro do mercado imobiliário e ali dentro também tu quer diluir teu risco ou mitigar, às vezes também estudar que projeto tu está entrando, né? Qual é o fundamento desse projeto? Quem são as empresas que estão ali, né? Qual é a localização dele? Enfim, qual é o histórico de entrega dessas empresas que estão compondo esse grupo, né? Então, eu acho que é uma dica aí para o pessoal que está atrás aí de produto imobiliário, né? Sempre estudar. Acho que linkando esse tema que a gente está falando agora e um pouco do tema que a gente falou anteriormente, com relação à característica da nossa cidade, da nossa economia local, né? Eu acho que isso a gente tem uma grande vantagem competitiva quando a gente tem uma leitura mais clara, né? do nosso mercado. Porque
Quando a gente fala aí na diversificação, né, Fabrício, é fundamental a diversificação, porque numa renda variável, tu está mais exposto muitas vezes até à própria especulação, né, que geram um impacto constante, N fatores, N situações que acontecem em Brasil e mundo afora, que eles vão impactar diretamente na rentabilidade da tua aplicação. Quando a gente olha para o nosso mercado e a gente conhece mais ele, a gente olha historicamente outras crises e outras, né, vamos dizer, adversidades que a gente já viveu, nunca tivemos um ambiente muito amigável, né, vamos pensar, vamos ser sinceros, nós historicamente temos um resultado, né, em termos de mercado imobiliário, para tu colher e levar como base para tua tomada de decisão. Então, está exposto, lógico, a um risco, mas muito mais mitigado, muito mais contido, por ter uma leitura menos exposta, né, um mercado, uma economia local bem menos exposta a essa especulação global, vamos chamar dessa forma. Perfeito. Vocês estão falando em questão de risco, né? E olha só, existem vários, né, que a gente pode listar, mas basicamente no investimento a gente fala de 3 riscos, né? São os fundamentais: o risco de crédito, o risco de mercado e o risco de liquidez. E vocês colocaram os 3 aqui, né? O risco de crédito, para quem investe em renda fixa ou para quem faz investimento, é o risco daquela empresa que ele está investindo, ou daquele banco, não honrar com o compromisso, né? Então, esse é o risco de crédito. Então, existe esse risco de crédito nos investimentos, né? Por exemplo, as pessoas às vezes não têm noção. Eu comprei um CDB do banco tal, né? Mas e quem é o banco tal? Mas é que porque estava no meu aplicativo ali de investimento, eu acho que era legal, né? Porque ele estava pagando 100 e não sei quanto do CDI. Mas daí a gente volta a dizer, se ele está pagando mais do que os outros, é porque ele está precisando captar esse recurso mais do que os outros. E tu chegou a dar uma olhadinha no balanço desse banco e tal. Mas faz muito tempo que não quebra banco no Brasil, né? Não sei, a gente nunca sabe, né? Então, existe esse risco de crédito. Às vezes, aquele dia que tu vê, outro dia que eu trouxe uma oportunidade, até falei, olha só olha só essa aplicação, e tu falou, cara, bota no Google ali, aí digita o nome do banco no Google ali, quando vê cheio de notícia. Notícia ruim, né? Não tinha notícia estranha, muito né? boa, né? Notícia estranha, né? Estranha, né? É isso aí. É isso aí. Então, as pessoas têm que estar ligado que não é porque está lá no aplicativo e tal que tem risco. E aí eu falo, quando a gente fala em risco de crédito, e agora eu fazendo essa analogia, né? Bom, aqui o que a gente tem para oferecer para o nosso cliente? A GR e a Zacom, né? A história, a tradição, a credibilidade, né? O histórico de projetos entregues que essas empresas já tiveram aqui na nossa região, né? Então, isso é um fator importante, já fazendo aí uma analogia do mercado financeiro com o setor imobiliário e com o nosso produto, né? Outro risco que a gente fala muito é o risco de mercado, né? O que vocês comentaram. Os investimentos no mercado financeiro estão muito suscetíveis a esse nervosismo, a essa sensibilidade que o mercado tem, né? A gente cansa de ouvir notícias, o fulano, o tal político falou alguma coisa e isso deu impacto na Bolsa. Mas como assim? O cara só fez uma declaração e já deu impacto lá na Bolsa, né? Pessoal, não é porque o cara falou alguma coisa que mudou o valor do meu imóvel. Sim, pode acontecer fatos que mudem o preço desse imóvel, isso é normal. Mas veja que esse mercado imobiliário, ele tem uma volatilidade bem menor do que a do mercado financeiro, né? Onde surge uma notícia que pode muitas vezes ser uma notícia especulatória, né? Porque o mercado tem muito essa questão da especulação. Fake news, a gente está falando muito hoje em questão de fake news na política, mas isso aqui no mercado de ações existem mecanismos para barrar isso, né? Então, a gente também tem o Fernando comentou isso, né? essa volatilidade menor. A gente está falando de um empreendimento imobiliário no mercado imobiliário de Santa Maria, com as peculiaridades do mercado imobiliário de Santa Maria. Então, a gente já falou de risco de mercado, a gente já falou de risco de crédito, e a gente vai falar de risco de liquidez, né? O que é um risco de liquidez? O risco de liquidez no mercado financeiro é o risco que eu corro de eu tentar me desfazer daquele ativo e não conseguir.
talvez no tempo que eu preciso, nem no prazo que eu preciso. Então, de repente, eu tenho uma ação que está derretendo, eu vou vender e ninguém quer comprar. Né? Eu posso ter um fundo imobiliário que eu quero vender as cotas, mas ninguém quer comprar. Né? E aí, um fundo imobiliário, o valor das cotas do fundo pode cair só porque, de repente, um grande investidor desse fundo, um dos cotistas que tem uma participação muito grande, o cara resolveu sair. E aí todo mundo não começa a entender e, de repente, dá uma pressão de saída nesse fundo e o preço cai. Aí diz, pô, o preço da minha cota caiu, mas os imóveis que compõem esse fundo não caiu o preço dos imóveis e eu perdi dinheiro. Né? Então, essa é a realidade. Fabrício, sabe que na história da GR a gente já passou por bastante movimentação econômica, né? E eu lembro no cenário ali, a gente estava passando pelo impeachment da Dilma, né? E o mercado deu uma travada geral, assim, né? E eu me lembro que a gente... E até foi justamente o exemplo que eu trouxe lá na outra observação, quando a gente viajava para São Paulo, lá nas feiras, o pessoal chorando bastante, né? Não vendia nada, e a gente vendendo, tranquilo, sabe? Não digo tranquilo, claro que diminuiu o ritmo, né? Mas seguiu a venda, sabe? Porque, sim, o mercado, mas também produto, né? Então, tu vê que, às vezes, quando o mercado começa a esfriar, a gente entende que, primeiro, começa a esfriar aqueles produtos que são mais commodity, né? Mais o metro quadrado convencional. Agora, um metro quadrado bem planejado, intenso em arquitetura e design, num bom terreno, esse sempre vai ter gente para comprar, né? Ele sempre vai ter liquidez, porque sempre vai ter alguém querendo melhorar seu apartamento, querendo morar no apartamento. Agora novo, é só... Né? É assim que a gente entende e é assim que a gente tenta configurar nossos produtos. Né? Eu acho que fazendo um gancho até com a nossa live de ontem, onde foi apresentado todo o conceito do Aluri, né? Desde o início, essa análise do mercado, o cenário da pandemia, tudo isso fez parte da concepção do produto, né? E lembrando que o produto sempre pensado no cliente final, no que vai viver lá, então, e que é o que consequentemente vai comprar aí desses investidores, né? Então, eu acho que o risco, né, que a gente vê aí nessa questão da liquidez Bom, os 3 itens, né, Fabrício, tu estava falando aí, eu fui pensando, né, com a minha mente, que não é muito financeira, mas a gente começa a ver o Aluri é isso, né? Fruto aí de 2 empresas que estão há anos no mercado. No mercado de Santa Maria, que a gente, né, já né, não é um mercado assim que tu corre muitos riscos. E ainda com todo esse embasamento que foi feito para fazer esse projeto, que ontem com o Gabriel a gente estava conversando, faz mais de 3 anos, e que começou-se a falar desse projeto e foi sendo desenvolvido e mega lapidado aí no último ano, né, em frente a essas mudanças que houveram. Então, eu acho que adiantamos um pouco aí dos potenciais do Aluri nesse cenário todo, mas acho que é legal até para exemplificar essa questão dos riscos, né? Sabe, Cris, que tu está comentando em relação a riscos, né? E eu acho que, e aí trazendo o lado da segurança, eu vejo que o Aluri, ou empreendimentos nesse formato, o próprio Vita, o modelo que nós adotamos ali para o Vitamol, a gente também, além da parte de lucro, de resultado financeiro, a gente tem que também acompanhar o resultado social do impacto desse modelo de empreendimento, né? Quando tu investe num fundo imobiliário externo, tu está fazendo o êxodo do capital, tu está jogando o teu capital para fora, certo? Agora, a partir do momento que a gente mantém o capital aqui e a gente está girando na nossa economia, tu está ganhando de 2 lados, né? Tu está ganhando o resultado financeiro daquele teu movimento e tu está transformando o teu entorno, a tua comunidade, tu está gerando emprego, esse capital está aqui, e aí ele vai para o mercado de volta. Então, é um círculo virtuoso, né? E eu acho que é isso que a gente enxerga também como força, seja o Aluri, assim como outros produtos, o próprio Vitamol, que nós fizemos em formato de cota, um modelo similar a um fundo de imobiliário, mas um fundo imobiliário local, que tu está vendo ali no canteiro da tua casa a transformação, né, que gera, né? Então, acho que esse lado social, quando linkado com o resultado financeiro, é o melhor dos mundos, né? Perfeito, Fernando. Isso aí o fundo imobiliário nada mais do que seria uma laje comercial lá na Faria Lima, né? Então, que vantagem tem para o teu ambiente, para tua esquina, para tua cidade, né? Tu ser dono de uma laje comercial na Faria Lima, que também vai sofrer toda a volatilidade das altas e baixas do mercado, né? Versus tu colocar no mercado menos volátil, ainda tá ajudando a desenvolver tua cidade, né? Então,
É muito bacana essa maneira de pensar sobre investimento, né, e o impacto que tem na nossa região. Então, pessoal, falando dessa nossa vocação, desse nosso propósito da GR, né, que é fazer da incorporação uma plataforma de transformação da nossa região, da nossa cidade, e uma plataforma de investimentos também, vamos falar um pouquinho, então, do Aluri como uma opção de investimento. Já que a gente falou dos riscos, né, falamos aí de diversos tipos de investimento, eu acho que, como eu havia comentado antes, a diversificação é o melhor antídoto, né, para isso, é a melhor opção, a diversificação. Então, eu vou fazer uma analogia aqui do Aluri como uma opção de investimento e uma opção de diversificação de investimento, né? E aí, pessoal, a gente começa a analisar o investimento no Aluri. O primeiro ponto que eu trago é assim, o preço do ativo, né? Olha que interessante. O Jean comentou dos fundos imobiliários. Qual é a máxima do fundo imobiliário? Qual é o melhor dos mundos do fundo imobiliário, né? Quando eu consigo comprar uma cota do fundo imobiliário, onde o valor patrimonial da cota, o valor patrimonial de cada cota, ele está acima do valor de mercado. Ou seja, quando eu compro uma cota, digamos, uma cota que vale 100, eu compro por 80. Esse é o melhor dos mundos. Por quê? Porque eu estou entrando num fundo imobiliário, eu estou comprando algo que vale 100 por 80. Não é verdade? E aí, pessoal, qual é a realidade do ativo, do preço do ativo do Aluri? É exatamente isso. Eu estou comprando um produto, eu estou comprando um ativo por menos do que ele vai valer ali na frente, porque eu estou comprando a preço de custo. E outra, eu estou podendo fazer esse investimento dentro de um fluxo, eu não preciso desembolsar o valor todo, ou seja, eu posso compor esse investimento ao longo da obra, né? Claro, tem um fluxo sugerido, então eu não vou desembolsar esse valor todo agora e ficar esperando para que ele renda. Então, eu vou conseguir diluir esse investimento ao longo de um fluxo. E aí, Fernando, eu acho que tu pode falar um pouco mais para a gente e apresentar que, diferentemente de um fundo imobiliário, eu ainda posso, no Aluri, fazer a composição desse investimento, né? Isso eu não posso fazer num fundo imobiliário, o que o Fernando vai falar aqui agora, que a gente pode compor o investimento. Perfeito. Fabrício, lembrando, né, o Aluri ele é um leque aberto de opções. A gente cada vez mais está sentindo isso. Ele interessa ao usuário que tem essa oportunidade de comprar a preço de custo um produto qualificado, diferenciado, mas muito a gente está trabalhando hoje no tema do investimento, né? Porque existem N formas de tu acessar um investimento no Aluri, né? A gente tem que abrir um pouquinho e não embalar ele de uma forma clássica que eu só posso adquirir se eu comprar uma unidade inteira. Isso é uma possibilidade. Se ela encaixa na tua perspectiva de investimento nesse momento, maravilha. Só que existem outras formas também de tu acessar esse produto, e que são formas muito comuns já existentes no nosso mercado, que é o compartilhamento, né? É o investimento compartilhado, que é quando tu olha para uma unidade e tu pensa, bom, eu acho que eu vou fazer o seguinte, uma unidade para mim agora está um pouco pesado, mas eu vou fazer um investimento compartilhado com minha família, com os meus sócios, com pessoas próximas, eu vou fazer um investimento compartilhado. E aí, essa configuração fica a critério do interesse de cada parte. Se quer dividir ao meio uma unidade, se tu quer dividir em 4 partes essa unidade, se tu quer 33% para um, enfim, essa configuração ela é livre, né? E tu vai conseguir acessar a rentabilidade proporcional à injeção do teu capital que tu optou. Então, isso é muito, muito interessante. A gente está acompanhando na configuração do Aluri formatos dessa configuração acontecendo, né? E gostaria de trazer para vocês uma exemplificação de acesso de um formato, de um ticket atrativo e ainda assim mais atrativo quando rateado. Então, acho que a gente pode avançar aí, Cris. Aqui um exemplo, tá? Uma unidade com valores estimados a partir de 398, porque estimados, né? Esse valor ele é baseado no custo total estimado do empreendimento no momento atual, certo? No caminho, ele vai sofrendo as suas atualizações, mas hoje, uma unidade de 2 dormitórios
tu consegue acessar, adquirindo sozinho, na casa de 398. Esse é o preço de partida. Só que, de repente, tu acha que ele salga um pouquinho, né? Então, como é que a gente pode acessar compartilhando? Beleza, eu e o Fabrício trocamos uma ideia ali. Fabrício, cara, eu acho que 199 cabe no meu bolso, que é a metade do valor. Joia, então esse 199, lembrando que é o que nós vamos ver ali para frente, a gente vai ir pagando ao longo do período de obra, né? Esse é o valor de partida, rateado entre 2. Não, pesou. Então, beleza, vamos lá, vamos um pai, um filho e mais dois combinados aí que querem dividir. Eu, a Cris e o Jean. Fechou nós quatro aqui, ó. Nós 4 aqui, ó. Feito. Separa 25% para cada um. Né? Então, a gente está falando de um ticket total de cada parte de 99.500. Então, para ter um quarto, não um quarto. Não um quarto, né? Para ter a quarta parte do imóvel. A quarta parte, não um quarto. Só que, Fernandinho, eu não tenho esse valor total agora. Como é que a gente Beleza, então o que acontece? Esse desembolso ele não acontece de forma imediata, né? A gente tem um tempo para isso, né? Que nos permite esse investimento ao preço de custo e remunerando a obra ao longo do caminho, do percurso dela, né? Então vamos enxergar isso de maneira mais prática, né? Vai aí, Cris. Eu vou colocar uma planilha. Ou seja, por 99.500 eu posso ter 25% de uma baita oportunidade de investimento no setor imobiliário e fazer uma diversificação dos meus investimentos. Né? Então, eu vou diversificar 99.500 para investir no Alure. Eu não preciso diversificar todo o valor. E não precisa ter 100 mil agora. Né? Tem que ter 100 mil nos próximos 3 anos e meio. Olha só o comparativo, né? Uma unidade 703, 80,23 metros quadrados, 2 dormitórios, 2 boxes. Eu vou aproveitar um pouquinho aqui só para falar a questão dos 2 boxes, né? O Alure ele foi todo desenvolvido e todo criado baseado na necessidade de mercado, né? A gente colhe todas as informações, como já falamos anteriormente, e aí dessas dores do mercado, daquilo que o mercado está pedindo, a gente traduz isso no empreendimento e devolve para o mercado. Consequentemente, isso dá maior liquidez, né? Já existe uma maior aceitação. 2 box garagem, num apartamento de 2 dormitórios, é meio que raridade no mercado, não é muito comum. Isso aumenta demais a liquidez desse produto lá na frente, tá? O valor dele, dessa unidade, na casa de 398. Olha o rateio aqui embaixo, né? Se a gente for fazer um investimento sozinho, nós vamos pagar um 20% de entrada, que são aqueles 79.600, os 6 reforços de 5% semestrais, então entra aquele valor de 19.900 e mais as 42 parcelas mensais. Agora, olha embaixo, por exemplo, quando a gente faz o rateio, né? Onde entram 2 investidores, pensando 50-50, que cada um pode escolher a sua fatia, mas, enfim, 50-50 já cai uma entrada na metade. Da mesma forma, os reforços cai para metade e a parcela da mesma forma, já cai para 2.369. Nesse modelo aqui, como o Fabrício comentou, tu é dono de metade desse apartamento, por consequência, metade da rentabilidade que ele vai te gerar no futuro, seja de locação. Aproveitando um gancho bem importante de locação, né? Historicamente, imóveis residenciais não eram muito vistos, bem vistos como produtos de rentabilidade. Hoje já não. E principalmente tu comprando a preço de custo, quer dizer o quê? Que quando tu alugar lá na frente, tu vai estar alugando ao preço que ele vale, ao preço de venda. A tua rentabilidade da locação ela vai ficar maior, porque tu pagou o preço de custo e está alugando ao preço de venda. Então, isso é bem interessante também. Olha quando a gente divide em 4 partes, né? Então, aquela nossa compra conjunta aqui. Olha o valor total, 99,5, que cai uma entrada de 19.900, com reforços a cada semestre de 4.975, cada reforço, e olha o tamanho da parcela. Então, olha que interessante como a gente consegue uma configuração de acessar esse produto, acessar esse investimento que cabe no bolso, daí fica da tua decisão, o que encaixa de maneira mais adequada à tua necessidade no momento. Não, e lembrando, né, Fernandinho, até o que o Fabrício estava comentando, às vezes é a diversificação, né, até poderia caber algo maior por mês, mas eu não quero colocar tudo aí, porque, não sei, tenho medo, né? Perfeito, então, perfeito. Eu acho que é legal que tu, eu vou me juntar aí com mais 3, 4 amigos e a gente faz isso e vamos fazer o nosso primeiro investimento, vamos especular aí no mercado imobiliário, né? Então, eu acho que
que é bem prático esse exemplo para a gente deixar se tornar um pouquinho mais palpável, né? E o legal é que isso lembrando, né, na matrícula do imóvel, né? Não é como investimento, por exemplo. Eu não consigo ratear um fundo em 4, cada um tem que aplicar o seu. Né? Mas aqui não, aqui eu consigo fazer esse rateio e registrar esse rateio, fica registrado no produto. E lembrando que aqui a gente está buscando um perfil de cliente investidor, né? Existem vários tipos de perfis, como o Fabrício comentou ali anteriormente, claro. Né? E esse grupo que a gente identificar, então nós vamos identificar um grupo que gosta desse tipo de produto. Esse grupo, possivelmente, a gente vai estar trazendo a oportunidade de primeira mão nos próximos ciclos, né? Juntamente com as nossas parceiras imobiliárias. Né? Esse exemplo que... Oi, pode Desculpa. falar. Não, só porque chegou uma pergunta aqui, se os reforços eles serão corrigidos ou serão fixos? Todos os reforços, assim como as parcelas mensais, eles têm uma correção baseada no indexador, que é o CUB. Tá? Por quê? Porque a prática de mercado para esse produto é corrigir pelo CUB. Ele poderia ser o INCC ou outro indexador, mas nesse modelo de negócio de construção em condomínio a preço de custo, de praxe, é o CUB. Lembrando que... Então, esses valores são estimados, né? Esses valores são todos estimados, né? Eles foram... Pode falar, desculpa. Então, complementando, só que a correção é pelo CUB, e esses valores mensais, assim como os reforços, eles vão receber essa atualização. Mas lembrando que não necessariamente essa atualização é o reflexo do custo final de obra. Pelo contrário, muitas vezes, em alguns empreendimentos como esse, nessa modelagem, vai se atualizando pelo CUB, e ao final da obra pode até retornar capital para os investidores, porque o custo real da obra foi menor do que a variação do indexador atrelado às parcelas. Então, o que vai valer aqui é o custo final. Exato. Esse indexador é só para ter uma disciplina de desembolso, né? Uma disciplina de constituição de caixa, né? E esses valores eles foram estimados através de uma engenharia de orçamento, né? Então é bom esclarecer para o pessoal que quando a gente chegou nesses números é o mesmo processo que a gente faz para as incorporações ali que a gente fez ao longo dessa caminhada da GR, né? Então a gente faz o projeto arquitetônico, interiores, elétrico, hidráulico, estrutural, enfim, todos os detalhes, né? Então fica ali meses o escritório de orçamento perguntando, tá, mas vocês vão botar rodapé ali, vocês vão fazer isso, vocês vão fazer aquilo, mas qual é o rejunte? Então são vários detalhes que eles vão englobando essa matemática aí orçamentária para chegar num valor mais aproximado da realidade, né? Então a gente sabe que isso aqui é uma estimativa e que ela vai variar com a obra e com a inflação, né? Mas é uma maneira que a gente consegue dar isso, fica um número mais próximo da realidade possível que a gente pode lançar aqui para esses parceiros investidores, né, que vão estar entrando num grupo de condomínio a preço de custo e com uma previsão de desembolso apresentada aqui, né. Bom, pessoal, esse exemplo, deixa aí a tela, Cris, até porque eu acho que é legal o pessoal gravar isso aí. Esse exemplo é fantástico, porque ele mostra a atratividade desse produto com base no preço desse ativo, né? Então, quer dizer, poder comprar esse produto a preço de custo por muito menos do que ele vai valer daqui a um tempo, eu acho que é um grande atrativo, né? Ele coloca ele no mesmo patamar das grandes oportunidades que existem hoje no mercado financeiro. Tu poder comprar... O que o cliente pode pensar, deságio, né? Que por trás dessa segurança aí tem, né, ele pode ver todos os produtos aí que a Zacom entrega há 30 anos, né? Então, uma referência aqui na construção, no acabamento, um grande parceiro, né? Enfim, claro. ele entra nesse projeto aqui, eu acho que para botar, sabe, o último elemento mais importante, né? Que é a ponta final ali, que é a entrega. Cerejinha no bolo. Exato. Então, uma grande parceria aí que traz essa segurança e também o que a GR entregou até então, né? Então, a gente encoraja os clientes a irem no cenário, irem no Mirato, né? Olharem o que a gente está fazendo em termos de acabamento residencial também, no comercial Forum Offices e agora o Vita Center, né? Então, se for ver todo o esforço, toda a energia, todo o investimento que a gente fez em pesquisa e arquitetura desses produtos é o que a gente está trazendo para cá também. E junto com a Zacom, que está desde o início aqui nesse processo de formatação do produto, de concepção, né?
Então tem aquela frase, né, Fabrício, a gente sempre gosta de trazer, né, do Abraham Lincoln, né? Se tu tivesse 10 horas para cortar uma árvore, você deveria ficar 9 horas, quer dizer, 8 horas afiando o machado, né? É isso aí. E aí a gente diz que está afiando 9 horas, né? O alure, né? Bom, então, vocês já trouxeram essa outra característica, mas também caracterizar o alure como uma excelente opção de investimento é a questão da volatilidade, que a gente já falou bastante, né? Ele oferece uma menor volatilidade se comparado ao mercado de renda variável. Por quê? Porque é aquilo que a gente já falou, ele está situado no mercado imobiliário de Santa Maria. Ele está menos suscetível ao estresse, ao nervosismo do mercado financeiro, à especulação do mercado financeiro, à sensibilidade do mercado financeiro, a N fatores que muitas vezes não seguem uma lógica muito racional, né? Então, ele oferece essa volatilidade menor. Eu acho que isso é uma característica muito importante do alure como uma opção de investimento. Outra característica seria um maior potencial de rentabilidade, se comparado com o mercado de renda fixa. Por quê? Pelo que a gente está falando aqui, o valor do ativo, né? O meu avô é um comerciante das antigas, né? Então, eles já diziam, para ganhar bem tem que comprar bem. Né? O segredo está na compra. E é o que a gente está oferecendo aqui, um produto fantástico a preço de custo. Então, eu acho que esse é um grande diferencial. Outra coisa, Fernando comentou, não, o imóvel para locação para pessoa física, para moradia. Hoje já tem fundos de investimento, fundos imobiliários que fazem só isso, e compram imóveis para alugar para pessoa física. Imóveis de renda, que eles chamam. Né? Imóveis para alugar para residência. Então, já está sendo muito explorado esse mercado. E aí, o potencial de valorização é maior, o potencial de rentabilidade é maior. Por quê? Porque tu não está comprando um produto a preço de mercado, tu está comprando um produto a preço de custo. Senão, se tu vai calcular a tua rentabilidade, tu vai alugar ele e vai tomar por base o preço de mercado para alugar, mas a tua rentabilidade vai ser sobre o valor que tu pagou, que é o preço de custo. Então, esse é um potencial que eleva o patamar se comparar com as aplicações de renda fixa. E a valorização do imóvel. Então, a gente está falando na renda e a gente está falando na valorização do imóvel para quem, por exemplo, está comprando o imóvel, está investindo no alure agora para revender no final. Olha que joia, Fabrício, falando em a gente abrir a mente, né, para possibilidades de aquisição do alure. Olha que curioso, né? Uma das imobiliárias que a gente trabalha, né, como parceiros, um dos proprietários da imobiliária, o que ele está fazendo? Ele tem um imóvel, tá? Ele colocou o imóvel dele à venda, esse imóvel à venda, focado para quem compre seja um investidor e que queira locação. Então, ele colocou o imóvel à venda, vendendo para esse investidor, ele vai continuar alugando desse investidor, certo? E com o capital desse apartamento que ele comprou a preço final, ele vai converter para compra a preço de custo de uma unidade do alure. Entende? Então, ele vai fazer todo um caminho inteligente onde ele vende ao preço de venda final e compra a preço de custo. Compra a preço de custo. Compra preço de custo e fica alugando naquele período ali. Então, são sacadas, né? Possíveis sacadas aí. E quase o leaseback do imóvel. Né? Tudo é possível, né? Basta ter criatividade. Eu sei que essa pergunta a gente já falou da última vez, que não tem como dar uma previsão, né? Mas uma média de mercado, até a gente está levantando junto aos próprios parceiros das imobiliárias, né? Quanto é que eles acham que esse produto valeria hoje no mercado, né? Porque às vezes o cliente final não tem muita noção, porque é um produto alto padrão, né? Ele vai ser entregue com as áreas condominiais todas mobiliadas. Ontem a gente viu o projeto, ele está assim super detalhado, primoroso, e realmente vai ser entregue assim. Quanto será que vai valer isso, né? Eu não sei, Fernandinho, se daria para fazer algum comparativo com o próprio cenário ou com outro prédio, né, que a gente tem entregue há pouco tempo, só para o pessoal ter uma noção, né? Não vamos nos comprometer aí em falar, porque não tem como ter certeza disso, né? Mas só para ter uma ideia de ganhos e tentar, de repente, comparar com algum outro tipo de investimento, né?
Cris, eu acho legal a ideia do pensar sobre, mas eu queria falar sobre de maneira um pouquinho mais ampla do que só falar em metro quadrado, sabe? E comparativo. Isso oscila, isso varia, mas historicamente, tanto os produtos da Zacom quanto os produtos da GR, eles nunca foram produtos que eles foram atrativos pelo preço baixo, ou atrativos em função de promoção, né? Nunca tiveram essa característica de atratividade. Eles sempre performaram bem, acima da média do preço de metro quadrado de mercado, justamente pelo pacote que eles oferecem, né? Pelo valor percebido do produto no comparativo do mercado na média um pouco mais trivial, vamos chamar dessa forma. O cliente entende, olhando as fotos do Aluri, olhando, né, os materiais que as imobiliárias compartilham com seus clientes, tu já começa a ver o detalhe, né? A riqueza. E quando a gente fala em detalhe, não é o luxo, mas é o ajuste fino, sabe? Do produto, nos pontos certos, nessa coleta de informações do mercado para traduzir isso no empreendimento, e aí vem o empreendimento construído e concebido dessa forma. Então, todo esse pensamento anterior e o cuidado, ele se reflete lá no valor percebido. Então, historicamente, volto ali no exemplo que o Gia comentou, na época do impeachment, que nós estávamos com aquela economia travada, né, foi um outro momento bem turbulento, onde as vendas de imóveis, naquele momento de imóveis conservadores, mais tradicionais, vamos chamar assim, sem todo esse cuidado. Em geral, eles travaram, a performance continuou, bem como o G comentou, na mesma sequência, vendendo no mesmo tempo e no mesmo valor de metro, sofrendo ainda uma valorização. Então, isso é um exemplo do valor percebido desse produto no mercado como o nosso, né? Joia. Não, e isso está ali, né? Mitiga os nossos riscos. A live de ontem, né? A live de arquitetura que foi falada e foi debatida e foi esclarecida, né? Todos esses elementos aí que agregam valor e que entregam um produto imobiliário depois que ele não para na prateleira, né? A gente gosta de dizer, ele não... É raro ter uma oportunidade ali de aluguel, né, e de compra, né, a não ser ali na entrega, um pouquinho antes, mas depois que o empreendimento consolida, é muito raro tu ter uma rotatividade grande de clientes, né, o pessoal vai lá e fica e quer ficar, né. Para ter uma ideia, isso também valoriza... Acho que foi legal uma pesquisa informal que veio a nós, foi as imobiliárias comentando dos imóveis, por exemplo, no caso, falando um pouco da GR, né, a Zacom com certeza vai ter os seus cases para falar, mas falando do cenário, falando do Mirato, que as pessoas vão lá e falam com os porteiros, os corretores, tem algum, né, tem algum para alugar, algum para vender, e aí o porteiro comentou, só hoje veio 5 perguntar a mesma coisa, e não tem a rotatividade, né, as pessoas não tem um produto que ele está constantemente em oferta, em estoque, vamos chamar assim. Então, isso é bastante interessante. Outro ponto também foi a questão da busca por locação. Uma outra imobiliária que adquiriu um imóvel do cenário para locação, ela comprou justamente para isso, para locação, e imobiliou o apartamento. E já trocaram 3 vezes o inquilino, e na hora do aviso prévio de 30 dias, já vem outro. E aí já vem outro, então não ficou vago um apartamento, né? Porque as pessoas procuram um produto diferenciado, né? Seja para locação ou para compra, entendem esse valor e, por consequência, isso valoriza o metro quadrado e o dinheiro no bolso do investidor, né? Lá na frente, liquidez. Isso aí que eu ia dizer, pessoal, para finalizar aqui, que o projeto arquitetônico, a localização, as tendências pós-pandemia, a estratégia comercial que está embarcada nesse projeto, marketing, identidade, branding, name, isso aumenta o valor, aumenta o valor percebido do produto, aumenta o valor de mercado do produto e aumenta a liquidez do produto. E aí eu acho que coloca aí o Aluri como uma excelente opção, porque a gente falou em questão de mercado, questão de liquidez, questão de volatilidade, questão de crédito, né? E coloca o Aluri aí como um excelente produto para diversificação de investimento. E como o Fernando trouxe aí a possibilidade de rateio do investimento, torna ainda mais acessível a entrada nesse mercado. Peço aí desculpas por ter avançado um pouquinho no prazo, né? Mas agora, se tiver alguma questão aí, fica à vontade. Deixa eu dar até uma olhadinha. Para finalizar aqui também,
para finalizar, um raciocínio que esse produto foi criado juntamente das imobiliárias também. Quando a gente fez a pesquisa de mercado, falamos com os proprietários de imobiliária, né? Então, veio muitos insights. E agora, na rodada de pré-lançamento, a gente conversou bastante, as equipes são todas treinadas, né? Então, esse produto, quando o investidor sair a mercado, as equipes de Santa Maria, elas já conhecem esse produto, né? Elas já são familiarizadas, né, com os atributos, com os diferenciais. Então, a gente acredita que todo esse esforço que a gente está fazendo de explicar, de treinar, de botar para fora, né, como é que foi feito, de abrir a caixa preta, é justamente com essa finalidade, né, de potencializar o desinvestimento desse parceiro que apostou no produto, né? Perfeito. E lembrando, né, então, pessoal, amanhã a gente vai ter a nossa última live da semana de lançamento do Aluri, que vai ser uma masterclass, né, que a gente vai resumir tudo que foi falado aqui, pegar os principais pontos, as principais perguntas que surgiram e explicar novamente para todo mundo aí como aí o passo a passo da gente conseguir fazer parte desse seleto grupo, porque lembrando aí que as vendas estão a milhão, né, e o prédio é limitado, né, a gente não tem aí não é uma modalidade de investimento aí que não tem tamanho, né, a gente aqui é limitado pela quantidade de unidades e o tamanho do prédio, então amanhã é uma oportunidade bem legal de vocês entenderem um pouquinho mais, e claro, sempre lembrando aí, se tiverem, né, já querem saber mais sobre empreendimento, de contactar as imobiliárias da confiança de vocês, porque eles estão com o material completo do prédio, eles têm todas as imagens, eles têm um aplicativo que foi desenvolvido, né, exclusivamente para esse lançamento, onde eles conseguem mostrar em 3D o prédio, então eles estão com uma informação muito rica nas mãos aí e estão, né, prontos para atender todo mundo. Então a gente aconselha muito aí que faça esse contato breve, né, até para fazerem suas reservas, porque tá correndo. Então, não sei agora, pessoal, se vocês querem finalizar, querem falar mais alguma coisa, senão acho que a gente já foi aí 1h e quase 15 de live, acho que foi super bacana e acho que deu para passar a informação que a gente queria para hoje, né? E agradecer mais uma vez aí a turma pela participação aí, por essa nossa missão aí dessa semana. Beleza? Maravilha. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Valeu. Foi mais uma vez um belo bate-papo. Vamos lá. Show. Isso aí.